Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês uma aula de matemática voltada para as turmas de oitavo ano. Pessoal, esse nosso assunto de hoje, que é o conjunto dos números reais, está no livro de vocês, no nosso livro, né? A Conquista da Matemática 2020, na página 59 e 60. Ok, galera? Então vamos lá, você pode acompanhar com o livro de vocês em mãos, que fica melhor de entender. Pessoal, seguinte, reunindo-se em um mesmo conjunto todos os números racionais e todos os números irracionais que nós estudamos na aula anterior, certo? Formamos o conjunto dos números reais, representado por essa letrazinha, né, pessoal? A letra aqui, ó. Essa letra R, tá bom? Então, quando eu faço a união dos conjuntos dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, lembram, né, pessoal? O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração e as dízimas periódicas. E os números irracionais são aqueles números com infinitas casas decimais sem repetição. Ok? Então vamos lá, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos. O número 2. O número 2 pertence aos reais, tá bom? Porque ele é um número natural, inteiro e racional. Ele pode ser escrito na forma de fração. Posso colocar 2 sobre 1, que vai valer o próprio 2. Tá bom, pessoal? Então ele pertence aos reais. O menos 5, ele já não é natural, mas ele é inteiro, ele é racional, pode ser escrito na forma de fração e pertence aos reais também. Ok? 3 sobre 4 é um número racional, né? Então pertence aos reais. 2,030030003 e assim infinitamente. Pertence aos reais porque esse é um número irracional. Ele tem infinitas casas decimais sem repetição. Tá bom? Então ele é um número irracional, portanto, pertence aos reais também. Aqui nós temos o número menos 1 sobre 6, pessoal, fração, ó. Todo número escrito na forma de fração, que pode ser escrito na forma de fração, é um número racional, tá? Então, nesse caso, ele pertence aos reais. O número π, que é 3,141592, tá? Então, ele é um número irracional, então ele pertence aos reais. 1,25 também pertence aos reais, né, pessoal? Um número que pode ser colocado da forma de fração. Ele, no caso, ele é um número racional e, portanto, pertence aos reais. Menos raiz de 3, raiz quadrada de 3, pessoal, dá igual a 1,73 por aí, tá? Então tem infinitas casas decimais. Portanto, ele é um número irracional e, portanto, pertence aos reais. Menos 0,48 pertence aos reais, tá bom? Dá para colocar em fração, ó. Então ele é racional e pertence aos reais. Raiz quadrada de 10 não tem raiz exata, portanto é irracional e pertence aos reais. É 1,66666, é uma dízima periódica, portanto ele pode ser escrito na forma de fração, ele é racional e pertence, no caso, aos reais. E menos 2,13333, no caso é uma dízima periódica, e pelo mesmo caso anterior, ele pertence aos reais. Então, pessoal, temos o seguinte, ó, os conjuntos numéricos n, que é os naturais, z, que representa os números inteiros, q, que representa o número dos racionais, e I, que representa o conjunto dos números irracionais, são subconjunto de R, ou seja, eles estão dentro do conjunto dos reais, tá bom? Pois todos os elementos de cada um deles pertencem também aos reais. Observe que alguns números pertencem
a um conjunto e não a outro. Por exemplo, o menos 5 ele pertence aos reais, ok. O menos 5 ele pertence aos inteiros, ok. Mas o menos 5 ele não pertence aos naturais, né, pessoal? Não pertence aos naturais, ok? Vamos para frente, né? Além desses, outros subconjuntos de R são muito utilizados. Olha, pessoal, aqui nós temos R com asterisco. O que é que significa isso? Conjunto dos números reais não nulos, tá bom? É os números reais tirando o zero, tá bom? R com um maisinho aqui na parte de baixo, ó, pessoal, mais. Representa o conjunto dos números reais não negativo, ou seja, os positivos. Seriam os números reais maiores que ou igual a zero, tá bom, pessoal? Então, é maior ou igual a zero. Conta o zero também aqui nesse caso, tá bom? R com sinalzinho de negativo seria o conjunto dos números reais não positivo, ou seja, números reais que forem menor ou igual a zero. Aí nós temos o R com asterisco e mais. É o que, pessoal? É o conjunto dos números reais positivo, tá? Tirando o zero. O zero não pertence a esse conjunto. E aqui nós temos também o conjunto dos números reais negativo, tirando o zero, tá? Em uma reta numérica, podem ser representados todos os números racionais e todos os números irracionais. Ou seja, podem ser representados todos os números reais. E cada ponto dessa reta pode ser associado a um número racional ou a um número irracional. Pessoal, nós temos aqui, ó, essa reta é denominada reta real. Observe a representação de alguns números na reta. Aqui nós temos, pessoal, por exemplo, nós temos 1 dividido para 4. 1 dividido para 4 dá o que? Dá 0,25. Está entre 0 e 2. Tá bom, pessoal? Ó, então, dividido aqui entre 0 e 2, dividido em 4 partes, é 1 quarto. Raiz quadrada de 2. Seria o que? Raiz quadrada de 2. 1, alguma coisa, 1,4 parece. Tá bom? Então tá bem pertinho do meio, entre 1 e 2, ó, 1,4 por aí. 8 dividido para 3, pessoal. Pega o 8 e divide para 3, ó. 8 dividido para 3. Fica o que, pessoal? 8 é maior do que 3, então cabe duas vezes o 3 aqui dentro do 8, né? 2 vezes 3 é 6, para chegar em 8 sobra 2, fica 20. E a vírgula. 20 dividido para 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Para 20, sobra 2, 0, 6. Sobra 2, 0, 6. Tá? Então, é uma dízima periódica. 2,6666. Então, pessoal, observe. 2,6666, que é 8 dividido para 3. Então, fica entre 2 e 3, mais próximo do 3. Ok? E aqui os negativos, ó. Menos 1 quarto, que é menos 0,25, então está entre 0 e menos 1. O menos raiz de 2 está entre menos 1 e menos 2. E o menos 8 terços está entre menos 2 e menos 3, né, pessoal? Mais próximo do menos 3, tá bom? Vamos para frente, né? As operações com números reais. Já vimos que há certas limitações em relação às operações no conjuntos numéricos, dos naturais, dos inteiros e dos racionais. Assim, por exemplo, pessoal, no conjunto dos naturais, do n, nem sempre é possível subtrair, obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número natural, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 10 dá o que? 3, alguma coisa. Então, pessoal, nesse caso não é um número natural a resposta, tá bom? Se eu for subtrair 5 menos 7, a resposta dá menos 2. O menos 2 não é um número natural, ok? Então tem vários exemplos, né? No conjunto dos inteiros, nem sempre é possível obter divisões exatas ou extrair a raiz quadrada e encontrar um número inteiro.
Tá bom, pessoal? No conjunto dos racionais, nem sempre é possível extrair a raiz quadrada exata e encontrar um número racional, né? Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais, exceto a divisão por zero, né, pessoal? Não pode ser dividido por zero, né? Não pode pegar duas coisas e dividir para 0 pessoas, por exemplo. Bem como extraímos a raiz quadrada de qualquer número não negativo e encontramos números reais. Vale lembrar que há restrições. A raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real, pois não existe número real que, elevado ao quadrado, tenha como resultado um número real negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, ela não pertence aos reais, tá bom, pessoal? Ela vai pertencer a outro conjunto que nós vamos estudar lá no ensino médio, tá bom? Então, neste caso, não dá para encontrar o resultado de raiz quadrada de menos 4 dentro dos números reais, ok? Pronto, pessoal. Olha, aqui nós temos, lá no livro de vocês, na página 60, nós temos 7 questõezinhas propostas para vocês responderem. Tá bom? Questão 1, questão 2, questão 3, 4, 5, 6 e 7. Página 60. Espero ter ajudado vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galerinha!